Fala, galera do Arquibancada Tricolor. A gente resolveu gravar um vídeo aqui para comentar um pouco sobre toda essa questão da votação das mudanças no Estatuto do São Paulo Futebol Clube, que tomou aí as redes sociais de todos os são paulinos nos últimos dias. Para quem não está muito por dentro da coisa toda, né, a gente colocou aqui uma imagem para ajudar um pouco a entender. Esses são alguns dos pontos principais que estão sendo votados aí no dia de hoje, sexta-feira, dia 17 de dezembro. Então, só para passar bem rapidamente, né, tem a questão da reeleição do presidente, então o mandato total de 3 anos, né, a ideia é que ele tenha um novo mandato de 3 anos. Muita gente concentrou como se o debate fosse só esse ponto, mas se fosse só isso, eu acho que cabe a discussão, não seria um problema grave. Mas tem outros pontos aí que merecem atenção. Tem a questão do mandato dos conselheiros, né, que atualmente é de 3 anos, a ideia é que isso seja prorrogado por um período de 6 anos, então tem uma renovação cada vez mais lenta do Conselho do São Paulo. Tem um outro ponto muito polêmico também, que é a aprovação de contratos pelo Conselho Deliberativo. Para quem não sabe, hoje, contratos que vão até aproximadamente R$ 1.400.000 não precisam passar pela aprovação do Conselho, eles passam direto, sem auditoria, sem muita fiscalização. A proposta é que esse valor dobre. Então, contratos de até R$ 2.800.000 poderiam passar sem qualquer auditoria, sem qualquer verificação e por uma aprovação direta. Outro ponto importante é a redução do número de conselheiros, tanto no deliberativo quanto dos vitalícios. A princípio, olhando de forma muito macro, muito geral, parece ser uma boa coisa. Você pensa, poxa, vai diminuir o número de conselheiros, vai diminuir o poder, mas não é bem assim que funciona. Existe um número mínimo para aprovação de qualquer tipo de emenda, qualquer tipo de decisão que tenha lá dentro do São Paulo. Então, quando você reduz o número de conselheiros, mas mantém esse número mínimo de votos a favor para se aprovar qualquer coisa, você concentra mais ainda o poder num grupo menor de pessoas. Se você tiver uma chapa de oposição, ou se você quiser pelo menos criar uma chapa de oposição, você vai ter muito mais dificuldades, porque a maior parte do conselho faz parte da situação que administra o São Paulo hoje. Então, permanece o número de votos necessários para qualquer decisão, só que num grupo menor de pessoas. Proporcionalmente, fica mais difícil você aprovar qualquer coisa que não seja de gosto da situação. E o ponto que a torcida mais, talvez, tem interesse, acaba ficando em segundo plano, que é o estudo da separação da área social do São Paulo para o futebol. Isso já teve estudo. Já houve um estudo entregue há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, foi engavetado, e isso, de novo, é colocado em segundo plano para ser apresentado daqui a um ano por uma empresa júnior de uma faculdade que vai elaborar o estudo, não desmerecendo quem vai fazer isso, mas já mostra uma certa má vontade, e aí depois de um ano, isso é apresentado para o Conselho Consultivo, para o Deliberativo, e aí, sim, se for aprovado, isso iria para uma assembleia para os sócios votarem. Então, alguns desses pontos são muito polêmicos, né? Por isso que gera muita revolta e muita gente comentando mesmo nesse tom de ser um golpe político, uma forma de concentrar mais ainda o poder, né? A intenção desse vídeo aqui não é ficar fazendo teatro, gritaria, é tentar olhar os dois lados. Eu conversei com algumas pessoas, inclusive da situação, que fazem parte do grupo da situação, né, atual. Houve pessoas que falaram que não aprovavam todos esses pontos, que essas propostas foram colocadas no mesmo balaio para que fossem aprovadas num bloco. Muita gente diz que não leu, muita gente diz que não concordou, e pessoas da situação que não concordaram foram também, pelo que me falaram, coagidas a aceitarem esse bloco todo de alterações, caso contrário seriam expulsos do grupo atual, do grupo político atual, ou então sofreriam algum tipo de represália política. Sinceramente, eu me pergunto muitas vezes que ganho que uma pessoa pode ter
fazendo parte de um grupo político onde não tem autonomia para opinar, onde não tem carta branca para poder falar sobre o que quer, então, ou sobre suas convicções. Então, para mim é um pouco complicado entender, né, até por não ser sócio do clube, por ser uma pessoa que não convive ali diariamente, como a maior parte da torcida. Todos esses itens são muito complicados porque a gente vê que vão na contramão de uma modernização. A gente vê clubes como, claro, em situações gravíssimas, como a do Cruzeiro, que vão aí para um modelo de SAF, né, Sociedade Anônima do Futebol, onde eles podem colocar a gestão e a administração do clube na mão, no controle de investidores. Claro que isso também precisa ser feito com muito cuidado. Você pode pegar algum aventureiro, alguém que queira só brincar de futebol, que pode quebrar ainda mais o clube, claro, tem que ter cuidado nisso. Mas se você imagina que vai ter investidores colocando dinheiro no clube de futebol, qualquer investidor que fizer algo desse tipo, ele vai querer ter o controle. E não vai brincar com dinheiro, não vai rasgar dinheiro. Vai querer ter uma contrapartida. Então, é muito difícil imaginar que um clube cada vez mais fechado, um clube cada vez mais com poder centralizado, vá atrair investidores, vai atrair o apoio do torcedor, né? Vai conquistar investimentos. Então, fica muito difícil de imaginar um futuro bom para o São Paulo, onde o São Paulo possa competir com outros clubes mais endinheirados, sendo que a gente vê cada vez mais o São Paulo se fechando e indo na contramão da modernidade. Até pela forma com que os dirigentes vêm tratando os torcedores, com ironia, com bloqueio nas redes sociais, justamente quem se posicionava muito nas redes sociais, falando sobre transparência, falando sobre transmissão das reuniões do São Paulo de forma pública no YouTube, para que o torcedor participasse, como a gente viu na campanha eleitoral, a gente vê tudo isso sendo entregue da forma contrária. Então, qual o efeito que a gente vê isso a médio e longo prazo? Num curto prazo, pode ser que encontrem contratações, tragam alguém de nome para dar uma amenizada na torcida, nas críticas da torcida, aquela cortina de fumaça que todo mundo já sabe, trazer um patrocínio volumoso para dizer que o trabalho está sendo bem feito. Mas a médio e longo prazo, o que acontece? O torcedor perde a confiança, perde a vontade de acompanhar, se desilude. Quem foi ontem no protesto no Morumbi, e você tinha cadeirantes, você tinha idosos, jovens, crianças, o torcedor comum mesmo, todos se sentiram muito ofendidos, até pela forma irônica com que pessoas trataram esses torcedores, ironizaram. O Arquibancada esteve presente com o nosso membro da equipe, o Anderson Dias, que fez vídeos, tirou fotos, participou, acompanhou tudo. Nosso outro colaborador, Dário Campos, também esteve lá. E a gente percebia nas redes sociais muitos torcedores, inclusive do São Paulo, ironizando o protesto, dizendo que sem um efeito real, né? Mas a gente sabe que também a violência não é o caminho, né? E um protesto muito mais radical também não pode ser feito, porque você perde a razão, e aí você justamente faz aquilo que quem está sendo criticado quer, se tornar um mártir, passar a ter razão, porque fala, pô, tá vendo? Quem é contra age na violência. A gente aqui não agiu em violência em nenhum momento. Então o jogo vira, a narrativa vira. Então nós aqui na Arquibancada, nós hoje e sempre fomos totalmente contra tudo aquilo que lesa o São Paulo. O Arquibancada nasceu em 2008, quando o São Paulo estava num período vitorioso, num auge, sendo tricampeão brasileiro, ainda seria tricampeão brasileiro quando a Arquibancada foi criado. E ao longo desses 13 anos, a gente viu muita coisa errada acontecer. A gente viu o terceiro mandato do Juvenal Juvencio, que a gente foi totalmente contra. Nós fomos, na época, um dos poucos canais que se posicionou, se colocou contra o terceiro mandato. Fomos muito xingados, fomos criticados, fomos acusados de ter algum ganho em relação a isso. Sofremos represália na época,
mas até o primeiro episódio onde o Arquibancada apareceu para a mídia foi justamente uma carta escrita pelo então conselheiro Luiz Cunha, que depois se tornou, anos depois, diretor de futebol do São Paulo, fazendo uma carta contra o Juvenal, que era amigo pessoal dele, contra o terceiro mandato. E na época nós recebemos o contato do advogado do Juvenal Juvencio, que na época era o Carlos Miguel Aidar, pedindo um direito de resposta. Nós abrimos o Arquibancada para que ele pudesse responder também, claro. E aí esse diálogo, na maior cordialidade, sem violência, sem agressões, foi feito. E isso ganhou alguma repercussão na época para um site que estava começando, que tinha poucos meses, pouco tempo de vida. Então, nossa posição sempre foi muito contra aquilo que cria problemas para o São Paulo, aquilo que visa benefícios pessoais, que beneficia apenas ego. A gente entende que tem muita gente que vai contra a nossa visão, ou que, infelizmente, age por benesses, ou age por conta de medo de perder algum tipo de contato, alguma entrada, mas nós acreditamos aqui no Arquibancada que o São Paulo ele vem em primeiro lugar. Por mais que o São Paulo, o Arquibancada tricolor exista por conta do São Paulo Futebol Clube, isso tem que sempre ficar claro para todos, que é o São Paulo, a instituição, a entidade São Paulo Futebol Clube, não as pessoas que estão lá e que passam, né? Então, nós nos posicionamos contra qualquer modificação de estatuto, qualquer modificação de regras que possam beneficiar pessoas que estão lá momentaneamente ou que querem se perpetuar no poder. Então, o Arquibancada Tricolor, ele é a favor do São Paulo Futebol Clube, a favor da profissionalização dos departamentos do São Paulo, da modernização do clube para que ele volte a ter força para competir, para atrair investidores, atrair sócios torcedores, para que possa ser um clube forte novamente. Infelizmente, por mais que doa falar isso e doa ouvir isso, o São Paulo Futebol Clube hoje é um clube de segunda ou terceira linha do futebol brasileiro. Com todo respeito a outras instituições que eu vou citar aqui como exemplo, hoje o São Paulo é como o Independiente da Argentina. Maior campeão da Libertadores, 7 vezes campeão da América, campeão do mundo, mas que há muitos anos não figura entre os principais clubes da Argentina, não disputa títulos para valer com a frequência que merece. Ou, como no Brasil, acontece com o Botafogo, que teve aí um episódio terrível aí na queda para a segunda divisão, voltou com méritos, mas que há muito tempo também não consegue entregar vitórias ou conquistas para a sua torcida como ela merece. Então, o São Paulo, ele deixou de figurar entre os grandes e primeiros do futebol brasileiro, como sempre foi. O São Paulo era um clube modelo. O São Paulo era visto como modelo de administração, de gestão, dono do maior estádio particular do mundo quando foi construído. O primeiro clube daqui que construiu um CT, um centro de treinamento de futebol, que construiu o CT de Cotia para a formação de jogadores da base. E tudo isso foi ficando para trás. O modelo de recuperação médica do Refis era único, vinham jogadores da Europa se tratar no São Paulo. Hoje o São Paulo é um dos campeões de lesões, é um dos times que mais demora para recuperar jogadores. E tudo isso, para quem acha que a política não influencia no campo, que o presidente não bate pênalti, que não é um conselheiro que escala mal um atacante, um meio de campo, pode ser, exatamente. Só que as decisões de um presidente, de um conselho, de um associado, fazem com que o clube tenha menos poder de compra e tenha que adquirir jogadores que são esses que são escalados, que entregam pouco resultado em campo ou pouco comprometimento com o clube. Então, tudo isso é uma bola de neve. Isso reflete no torcedor, que vai perdendo a confiança, vai perdendo a vontade de acompanhar. O amor que existia pelo São Paulo talvez nunca acabe, mas a vontade de acompanhar, isso a gente já vê em muitos amigos, muitas crianças que já não têm mais empenho ou vontade nenhuma de torcer pelo São Paulo. Então as pessoas deixam de ser sócios torcedores, deixam de ir no estádio, deixam de comprar itens oficiais, o clube perde receita, perde relevância no mercado, perde patrocinadores.
investidores não vão olhar para o clube porque vem um modo de gestão centralizado. Isso pode culminar com um eventual rebaixamento futuro. Aí você perde cotas de TV, patrocínio de receitas que o clube receberia. E isso tudo vira uma bola de neve para que o clube se torne inviável. Já tem uma dívida gigantesca, já tem juros que são galopantes mês a mês. Então o futuro é muito tenebroso. E essas medidas realmente elas colocam o São Paulo numa situação cada vez pior. Então a gente espera que o São Paulo consiga encontrar uma saída, seja com essas pessoas ou com outras, mas que o melhor para o São Paulo aconteça. É isso que o Arquibancada espera. E a gente vai estar sempre aqui. A gente vai noticiar, cobrar o que tem que ser cobrado, criticar o que tem que ser criticado, elogiar o que merecer ser elogiado, ultimamente muito pouco, mas a gente tem a nossa isenção. A gente não deve favores para ninguém, não pede favores para ninguém. Então, o Arquibancada, ele existe e vai continuar existindo justamente para fazer esse papel. Sem fake news, sem teatro, sem gritaria, sem intenções obscuras, sem tentar enganar o torcedor são paulino, porque nós somos torcedores também. E assim como você, todos nós aqui estamos muito preocupados, muito tristes com o momento atual do São Paulo. Esse vídeo ficou muito longo, peço desculpas, mas a ideia é que, de alguma forma, a gente possa ajudar a informar o que acontece para muitos que não tiveram oportunidade de entender o que representa essa mudança no estatuto do São Paulo Futebol Clube. É como você mudar a regra do jogo enquanto você está jogando, para favorecer um dos lados. É muito difícil, muito complicado. Então, agradeço a todos aí por ficarem até o final, por acompanhar o nosso trabalho, e peço para que vocês sigam aí acompanhando o Arquibancada Tricolor, que nós estaremos sempre aqui de olho em tudo que acontece sobre o São Paulo.